Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. É um prazer, privilégio, uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero agradecer desde já o convite feito através do reverendo Cássio, mas agradeço ao reverendo Amauri, a todos os irmãos aqui da igreja. Saúdo aqueles que estão em casa, nos acompanhando pela internet. E o nosso desejo é que o Senhor fale agora aos nossos corações. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e daquilo que o Senhor tem feito conosco, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Eu vou fazer a leitura dos últimos versículos do Evangelho de Lucas. Lucas 24, do versículo 44 ao versículo 53. Nós vamos meditar nos versículos 44 a 49, mas eu vou fazer a leitura até o último versículo. Lucas 24, do 44 ao 53. Diz a palavra do Senhor: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém, meus irmãos. O Senhor abençoe a sua palavra, a meditação que nós iremos fazer. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite, baseado nesse texto, tem o seguinte tema: Fundamentos da missão da igreja. Fundamentos da missão da igreja. Nós vamos meditar nas palavras de Jesus, quando o Senhor Jesus apresenta para os seus discípulos, e apresenta para a sua igreja, para todas as épocas, os elementos fundamentais da missão. Irmãos, eu quero começar esta mensagem dizendo algo que eu costumo dizer, que nós, como cristãos e seguidores de Jesus, nós não necessitamos saber qual que é o propósito da nossa vida. O que nós devemos fazer na nossa vida, na nossa existência? Nós temos claramente diante de nós o propósito do Senhor para cada um de nós, que nós cumpriremos nas formas distintas, segundo a personalidade, segundo os dons e talentos de cada um. Mas o Senhor entregou para nós, de forma muito clara, de forma direta, uma missão que nós devemos cumprir. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E a melhor forma de glorificar mais e melhor a Deus é cumprindo a missão. Então, irmãos, eu costumo dizer que nós precisamos canalizar tudo o que Deus nos deu para cumprir a missão. Deus nos deu vida e tempo nesta terra. Agora que somos crentes e seguidores de Jesus, nós precisamos cumprir a missão. Nós precisamos gastar o nosso tempo, investir a nossa vida no cumprimento da missão. Se o Senhor nos deu uma família, nós precisamos direcionar esta família para cumprir a missão. Para que cada membro da nossa família seja um evangelista, seja um missionário, seja um instrumento nas mãos de Deus. Se o Senhor nos deu trabalho e recurso, e eu tenho certeza que Deus tem dado a nós muito mais do que nós necessitamos, nós precisamos direcionar os nossos recursos, os nossos bens, para cumprir a missão. Se o Senhor nos deu uma igreja, como esta maravilhosa igreja presbiteriana da Penha,
Nós precisamos direcionar esta igreja. Nós precisamos direcionar as nossas igrejas, todos os nossos esforços para cumprir a missão. Irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus muito importante, muito especial. São as últimas palavras registradas por Lucas, as últimas palavras que Jesus entregou aos seus discípulos. Antes de falar sobre o que Jesus diz, é interessante olharmos um pouco para Lucas, o autor deste livro, deste evangelho. Porque o que Lucas faz, escrevendo este texto, já nos inspira. Lucas foi um grego que se converteu ao evangelho. Ele era um homem muito culto, a Bíblia o chama de médico, era um médico amado. E depois de convertido ao Senhor Jesus, ele se tornou um grande colaborador dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. E Lucas foi usado por Deus para escrever uma grande obra. Uma obra que é dividida em duas partes. Ele escreveu o evangelho, nós estamos aqui no final do evangelho de Lucas, e ele escreveu na sequência o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E é muito interessante, meus irmãos, que Lucas tem um propósito muito claro ao escrever o evangelho. Qual é o propósito de Lucas em escrever esse evangelho? Isto tem muito a ver conosco. Lucas escreveu o evangelho com um propósito evangelístico. E este é o propósito da nossa existência, poder evangelizar, poder divulgar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Lucas faz isso escrevendo o evangelho. Porque no começo do evangelho está escrito que Lucas escreveu este evangelho para um homem chamado Excelentíssimo Teófilo, que era um romano talvez, que precisava ser fortalecido na fé em Jesus. Alguns estudiosos dizem que este Teófilo pode ter sido financiador da obra de Lucas, porque Lucas fez uma grande investigação para poder escrever o evangelho. Mas, meus irmãos, claramente Lucas não escreveu esta obra para um homem. Lucas escreveu para o mundo da época, e para o mundo de todas as épocas. Lucas escreveu para os gentios. E qual foi o propósito de Lucas em escrever o evangelho? Mostrar que Jesus Cristo não foi uma fraude, não foi um homem qualquer, uma personalidade qualquer. Lucas apresenta Jesus no seu evangelho. Lucas evangeliza o mundo com o seu evangelho, mostrando em primeiro lugar quem é Jesus. Jesus Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo é o Messias prometido. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Mas o que Jesus Cristo veio fazer? Porque Lucas relata a sua vida. Jesus Cristo veio cumprir a missão de ser o nosso Salvador. Ele se encarnou, ele se tornou homem, ele tomou o nosso lugar, ele cumpriu toda a palavra de Deus em nosso lugar, ele pregou para nós a palavra de Deus como ninguém, ele foi a própria palavra de Deus encarnada. E Jesus Cristo concluiu seu ministério entregando a sua vida, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa vivificação. Então Lucas registra tudo isso, para que o mundo saiba sobre Jesus. O propósito do evangelho é evangelístico. Mas é muito interessante, irmãos, perceber que Lucas termina o evangelho falando como Jesus entregou a missão para a igreja, os elementos fundamentais da missão. Mas Lucas não termina aí, ele mostra depois, no livro de Atos, como a igreja cumpre a missão, como a igreja cumpriu a missão. E o propósito de Lucas com o livro de Atos tem tudo a ver conosco. Qual é o propósito de Lucas com o livro de Atos? Lucas tem um propósito missional, missiológico, de mostrar como a igreja cumpriu a missão, lá na época dos apóstolos já. E nós temos aí no livro de Atos o manual de como a igreja deve cumprir a missão em todas as épocas. Então, meus irmãos, agora eu convido vocês a olhar para esse texto, e nós vamos ver os fundamentos da missão, as palavras de Jesus, registradas por Lucas. Lucas mostra como Jesus Cristo, de forma solene, Jesus Cristo havia morrido na cruz. Nós sabemos como os discípulos se assustaram com a morte de Jesus. Mas depois Jesus Cristo ressuscita dos mortos no terceiro dia.
E a palavra nos diz que Jesus apareceu para os seus discípulos e ensinou e entregou mandamentos para os discípulos. E que notícia de que mandamentos são esses que Jesus entregou? Quais são os mandamentos? A notícia que nós temos é que Jesus entregou a missão para os discípulos. Jesus falou a respeito desta missão que a igreja deve cumprir. Então são palavras muito importantes, irmãos, e eu quero mostrar para os irmãos, nas palavras de Jesus, como Jesus Cristo entrega os fundamentos da missão da igreja. Vamos olhar para o texto. Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro fundamento da missão da igreja é o Evangelho. O primeiro elemento da missão da igreja é o Evangelho. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: pastor, o que eu tenho que fazer para cumprir a missão? O que tem que acontecer para que a missão seja cumprida? Em primeiro lugar, para que a missão seja cumprida, é preciso ter o Evangelho. O Evangelho é o conteúdo da missão, é aquilo que será divulgado, é aquilo que será pregado, é aquilo que será anunciado. Olhemos para o texto, irmãos, versículo 44. O texto nos diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, presta atenção nesta palavra de Jesus. Os discípulos estavam assustados. Os discípulos não haviam entendido por que Jesus tinha que morrer na cruz. Jesus no terceiro dia ressuscitou. Nós conhecemos os textos da Escritura que mostram o drama dos discípulos em saber que Jesus ressuscitou. Eles não creram no início. Então eles não entendiam ainda as coisas. E agora está Jesus ressuscitado, ressurreto, diante deles para entregar a missão. E Jesus Cristo então explica para eles e aponta para eles, para que eles entendam este fundamento da missão que eles têm que cumprir. Jesus Cristo diz: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os discípulos: isto que aconteceu, a minha morte na cruz, isso tinha que acontecer, a esta vontade de Deus. Isso foi proclamado, foi profetizado nas Escrituras. Isto é o centro da palavra, da vontade de Deus. Esta é a boa nova de salvação. A minha ressurreição dentre os mortos no terceiro dia, isso estava profetizado, isso estava anunciado e agora se cumpriu. Eu venci a morte, eu ressuscitei dentre os mortos. Através da morte de Jesus, os pecadores são perdoados. Através da ressurreição de Jesus, os pecadores são vivificados e transformados em filhos de Deus. Amados irmãos, Jesus está mostrando para os discípulos o centro da palavra, o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas notícias. Deus amou o mundo, João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 45, Jesus continua: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus Cristo mostrou para os discípulos que a obra que ele realizou cumpre todo o Antigo Testamento. E este é o centro das Escrituras, e os discípulos agora passam a entender qual é o âmago, qual é o coração da mensagem de Deus para o pecador, para a humanidade. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus ressuscitou para nos dar vida. Mas o texto não termina. Jesus continua no versículo 46. E lhes disse, e aqui há uma repetição, né? No versículo 46 ele diz: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Meus irmãos, o Evangelho foi realizado. O Evangelho foi cumprido. É isso que Jesus Cristo mostrou para os discípulos.
E os discípulos tinham que estar atentos, e os discípulos tinham que compreender profundamente as Escrituras, e os discípulos tinham que saber claramente qual é o coração e o âmago da palavra de Deus. Porque este evangelho é fundamental para o cumprimento da missão. É isso que nós precisamos transmitir. É isso que os discípulos deveriam transmitir. E aqui eu quero trazer uma aplicação para nós, irmãos. Irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos compreender profundamente o evangelho. Nós precisamos entender qual é o centro da palavra, porque no desejo de cumprir a missão, nós não podemos divulgar religião. No desejo de cumprir a missão, nós não podemos divulgar personalidades humanas. No desejo de cumprir a missão, nós não podemos levar adiante o afã de levantar instituições humanas. Nós não podemos cair no erro dos judeus de proclamar mandamentos, leis, rituais que não salvam, que não transformam o homem. Nós precisamos conhecer o coração da Escritura, o evangelho do Senhor Jesus. Para que o pecador seja salvo, ele precisa receber a Jesus Cristo, precisa receber na sua vida a obra que Jesus realizou na cruz, precisa receber na sua vida a obra que Jesus realizou no túmulo, a obra de ressurreição. E nós precisamos ser cheios do evangelho, irmãos, e nós precisamos transbordar do evangelho. Lá no Chile eu ouvi uma vez um pregador dizendo que nós ouvimos o evangelho, e o evangelho enche o nosso coração. Mas no outro dia, nós acordamos e já nos esquecemos do evangelho. E precisamos de novo renovar esta mensagem em nosso coração. E é isso que nós precisamos fazer, a cada dia. E precisamos ter o evangelho queimando em nosso coração. Porque é assim que nós vamos transbordar o evangelho e vamos divulgar o evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, não existe notícia mais importante que essa. Não existe política que seja mais importante, não existe time de futebol que seja mais importante, não existe situação econômica de um país que seja mais importante. Esta é a grande notícia da história e que nós devemos conhecer, dominar e divulgar a partir da nossa vida. Então, nas palavras de Jesus, este é o primeiro fundamento da missão da igreja, o evangelho. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus Cristo apresenta um outro fundamento da missão da igreja. E este fundamento é a pregação. O testemunho por parte da igreja. Acompanhe comigo o versículo 47. Jesus Cristo continua dizendo aos discípulos, e ele diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E o versículo 48 diz: vós sois testemunhas destas coisas. É muito interessante a palavra de Jesus, não é? Porque a palavra de Jesus é uma palavra com autoridade. Ele está dizendo para os discípulos que isto se cumprirá. A missão será realizada pela igreja e pelos discípulos do Senhor, porque a palavra será pregada e porque o testemunho será dado. Se nós dermos ou não dermos, isso será realizado pela igreja. Mas para nós é o privilégio e é o grande propósito da nossa vida, é que o Senhor use a nós. É que o Senhor use a nossa vida para que a pregação do evangelho, para que o testemunho da palavra seja realizado. Irmãos, é muito interessante o que Jesus Cristo diz sobre a pregação. Vocês prestaram atenção na palavra de Jesus? Em primeiro lugar, ele diz que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para a remissão de pecados. Os discípulos foram desafiados, os discípulos foram ordenados a pregar. Nós também somos ordenados a pregar. Pregar o quê? Pregar em primeiro lugar o arrependimento dos pecados. Precisamos pregar. E precisamos dizer às pessoas sobre o problema que elas têm, que elas enfrentam. Foi isso que Jesus deixou claro para os discípulos. A pregação precisa ser, em primeiro lugar, para que haja arrependimento de pecados. Difícil, irmãos.
Mas eu quero, conforme as palavras de Jesus, desafiar os irmãos e a igreja a cumprir a palavra de Jesus. Nós precisamos dizer para as pessoas, e irmãos, eu quero enfatizar que nós precisamos dizer com muito amor, nós precisamos dizer com muita sabedoria, nós precisamos pregar com muita humildade, mas nós precisamos dizer às pessoas que o problema do ser humano, o que nos condena e o que nos separa de Deus, são os nossos pecados. Nós precisamos dizer às pessoas, nós precisamos dar os nomes que a palavra de Deus dá. Mostrar às pessoas aquilo que elas cometem, que afastam de Deus e que traz sofrimento, dor, depressão, tristeza, separação e morte na vida delas. E eu repito, precisamos fazer isso com muita humildade, sabedoria e com muito amor, porque nós também somos pecadores. Mas Jesus Cristo diz também que nós devemos pregar para a remissão de pecados, né? Diz o versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. E isso é muito interessante, irmãos, porque a primeira parte da nossa pregação é falar sobre aquilo que é negativo, que traz a condenação e que traz a perdição. Mas nós precisamos também depois falar sobre a solução. Falar que o desejo do coração de Deus não é condenar o pecador, não é julgar o pecador simplesmente. Mas depois de mostrar o seu pecado, a palavra de Deus mostra, Jesus Cristo aponta que o desejo do coração de Deus é que haja remissão de pecados, é que haja perdão. Deus quer se reconciliar com o pecador. E como o pecador é perdoado e como o pecador é restaurado através da obra que Cristo realizou na cruz. E este é o Evangelho. Jesus Cristo já pagou, Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo entregou a sua vida, Ele ressuscitou em nosso lugar, e agora nós podemos nascer de novo. E agora, podemos dizer isso às pessoas, agora você pode voltar-se para o Senhor, você pode entregar a sua vida ao Senhor, Ele transformará, Ele limpará, Ele lavará a sua vida, Ele renovará o seu viver. Porque o que o Senhor quer, o que o Evangelho traz sobre a vida do pecador é a remissão dos pecados, é o perdão dos pecados. E em terceiro lugar, irmãos, a pregação deve ocorrer onde ou a quem? Jesus Cristo diz claramente e diretamente: a todas as nações. Todas as nações devem saber que o que faz separação entre eles e Deus é o seu pecado. E que a salvação, o perdão e a renovação acontece por meio de Jesus. Ela já foi realizada. E agora o pecador precisa receber na sua vida aquilo que Cristo realizou. Irmãos, aqui existe uma coisa impressionante, impactante. Até esse momento, o Evangelho era conhecido somente no meio do povo judeu. Nós lemos esse texto e muitas vezes passa por cima da leitura este fato impressionante que naquele momento Jesus está dizendo: o Evangelho está realizado e agora ele precisa ser levado a todas as nações. O que Cristo realizou é algo que Ele fez para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, confessando os seus pecados e crendo em Jesus, seja reconciliado com Deus e se torne um filho de Deus, e se torne povo de Deus e família de Deus. De maneira, irmãos, que esta obra é tão maravilhosa e é tão grande que é urgente que todas as nações conheçam aquilo que Jesus Cristo realizou. O Evangelho salvador do Senhor Jesus. Nós devemos estar engajados, irmãos, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, para o cumprimento da missão. Em primeiro lugar, qual é o primeiro fundamento da missão? O Evangelho, o coração da palavra. Qual é o segundo elemento da missão? A pregação, o testemunho da igreja. Sem Evangelho não existe cumprimento de missão. Sem pregação e testemunho não existe cumprimento de missão. E em terceiro lugar, irmãos, e em último lugar, o fundamento da missão da igreja, o último fundamento que Jesus apresenta nesse texto, é o revestimento do poder do Espírito Santo. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para este ponto tão importante da mensagem de Jesus.
O terceiro fundamento que Jesus apresenta é o revestimento do poder do Espírito Santo. Jesus Cristo entregou a missão aos seus discípulos. Jesus Cristo conclamou os seus discípulos para cumprir a missão. E agora Jesus Cristo diz: mas vocês não poderão cumprir a missão sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 49, meus irmãos. As palavras de Jesus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois Lucas vai escrever no começo do livro de Atos, deixando claro o que Jesus quis dizer aqui. Esta promessa do Pai que Jesus está declarando se cumpre no derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Mas Lucas aqui ele já coloca o aspecto fundamental da chegada do Espírito Santo, do que o Espírito Santo realizaria na vida da igreja. Jesus Cristo diz aí que os discípulos seriam revestidos de poder do alto. E aqui nós temos o último fundamento apresentado por Jesus para o cumprimento da missão. É o atuar do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo movendo através dos discípulos de Jesus para o cumprimento da missão. Amados irmãos, segundo as palavras de Jesus, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos cumprir a missão. E aqui eu quero mostrar para os irmãos esta palavra maravilhosa que Jesus nos traz. Jesus havia dito antes para os seus discípulos que ele iria deixar os seus discípulos, ele iria voltar para o Pai, mas eles não deixariam os discípulos órfãos, ele mandaria outro Consolador. E lá em João 16, 7 e 8, Jesus Cristo disse assim, eu queria que os irmãos prestassem atenção, como Jesus Cristo se refere ao Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós queremos no cumprimento da missão. Que o pecador se converta, que o pecador reconheça, que o pecador confesse os seus pecados e receba Jesus. Não é isso que nós queremos? Quem realiza esta obra é o Espírito Santo. De maneira, irmãos, que quem vai adiante de nós, quem conduz a missão da igreja, quem realiza a missão da igreja é o Espírito de Deus. Mas, irmãos, por que muitas vezes, quando falamos de evangelização, falamos de missão na igreja, a igreja se desanima? Muita gente diz: pastor, como é difícil pregar, pastor, como é difícil cumprir a missão, porque as pessoas não querem, porque somos rejeitados, né? E às vezes somos envergonhados, e às vezes somos agredidos. Mas nós não devemos desanimar jamais, irmãos. Às vezes desanimamos, porque centramos na nossa própria capacidade. Usamos os nossos recursos, usamos os nossos dons, e quando não acontece o que a gente quer, a gente se frustra, e a gente se sente mal. Mas a obra de Deus não é realizada pelas nossas forças. A obra do Senhor não é realizada pelas nossas capacidades. É o Espírito Santo quem nos usa. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito. A missão será cumprida quando o Espírito Santo revestir as nossas vidas e atuar nas nossas vidas, e quando este revestimento do Espírito Santo nos capacitar de forma perene no nosso viver a cada dia. E eu quero terminar esta mensagem aplicando este ponto da seguinte maneira. A pergunta que nós fazemos é: o que significa ser cheio do Espírito Santo? O que significa ser revestido do poder do Espírito Santo? Irmãos, não é ser como um super-herói, como muitos pensam por aí. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma espiritualidade profunda, real e verdadeira diante do Senhor.
O livro de Atos mostra o que a igreja viveu, cheia do poder do Espírito Santo. A igreja se levantou no livro de Atos, e Lucas vai ser aquele que relata como isto se cumpriu realmente na vida da igreja. A igreja recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A igreja recebeu a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. A igreja se entregou à oração diante do Senhor, clamando e colocando a vida à disposição do Senhor. A igreja passou a viver a palavra de Deus de forma completa, de forma profunda. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. As famílias foram transformadas. Os maridos que tinham 2 mulheres, 3 mulheres, deixaram as suas mulheres, constituíram famílias verdadeiras. Os filhos foram levados para a igreja, foram criados na presença do Senhor. Os escravos da sociedade que eram massacrados foram recebidos dentro da igreja. Os irmãos venderam seus bens para dar recursos àqueles que não tinham dentro da igreja. E eles começaram a viver de forma verdadeira e profunda a vontade de Deus e a palavra de Deus. Eles não mais olhavam para o que diz o mundo. Não me interessa o consumismo, não me interessa o materialismo, não me interessa o que o mundo diz sobre prazer, sobre sexo. Me interessa o que o Senhor diz, o que a palavra de Deus diz. E eles viveram de conformidade com a palavra de Deus. Eles pagaram o preço. Nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo. A igreja precisa ser revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando a igreja for cheia do Espírito Santo, revestida desse poder, a missão será cumprida através de nós. E nós precisamos viver a nossa vida cristã assim, completamente dominados, controlados, guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, este ponto é aquilo que mais me motiva a ser um missionário, a ser um evangelista. Porque é maravilhoso entender que quando nós direcionamos a nossa vida e dispomos a nossa vida diante de Deus, para que o Senhor nos use, nós estamos sendo instrumentos do Espírito. O Espírito Santo se move através de nós. O Espírito Santo prepara as oportunidades. O Espírito de Deus prepara os corações. E a obra do Senhor é realizada quando nós nos dispomos a ser usados pelo Senhor, a viver verdadeiramente uma espiritualidade profunda e real diante do nosso Deus. E foi assim que aconteceu, irmãos. Diante desta palavra de Jesus para os discípulos, eles realmente entenderam e eles realmente receberam este fundamento da missão. Os discípulos se revestiram do Evangelho, os discípulos se levantaram como pregadores e como testemunhas, e eles foram revestidos do Espírito Santo, e a missão do Senhor foi realizada através deles. Que seja assim através de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que esta palavra de Jesus, para que os fundamentos da missão da igreja estejam presentes na nossa vida e na nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Eu quero terminar esta meditação, esta palavra, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai amado, Deus eterno, muito obrigado a Deus por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença e agora, ó Deus, diante da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, conforme a palavra que ouvimos, conforme a palavra de Jesus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que cada um de nós conheça com profundidade o Evangelho de Jesus. Pai, que o Evangelho de Jesus seja a grande notícia da nossa vida, seja, ó Deus, aquilo que queima o nosso coração, e que o Evangelho de Jesus transborde no nosso viver a cada dia. Pai amado, faz de cada um de nós aqui um pregador, um evangelista, um missionário, alguém que realmente compartilha aquilo que recebeu. Faz de cada um de nós, ó Deus, uma testemunha daquilo que Jesus Cristo realizou na vida de cada um de nós, aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Pai amado, e em último lugar nós te pedimos que o Senhor nos encha do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, não nos deixa ser conduzidos por nós mesmos, nem pelo nosso próprio coração.
Visita-nos com o Teu Espírito, ó Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito e faz-nos amar a Tua Palavra, e faz-nos viver a Tua Palavra e pagar o preço, ó Deus, neste mundo, para que a Tua Palavra seja uma realidade nas nossas vidas. Pai amado, faz-nos, ó Deus, ser instrumentos nas Tuas mãos, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para que o Teu Espírito nos use, ó Deus, para que o Senhor nos leve até aquelas vidas que o Senhor tem preparado para a salvação, e que assim, ó Deus, a Tua missão se cumpra através de cada um de nós. Pai, abençoa-nos, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa, ó Deus, os Teus servos neste lugar, e abençoa os Teus filhos, ó Deus, espalhados pela terra. Ajuda-nos, ó Deus, para que através de nós, a Tua missão que o Senhor confiou a nós, seja cumprida na nossa geração. Nós oramos e agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.